Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olha pelo Pedro. Ele é um bom garoto. Eu tô um pouco perdido. Não se engane, Natan. O nosso trabalho ainda não está garantido. Imagine um mundo onde os ideais de igualdade e justiça são distorcidos e manipulados por aqueles que detêm o poder. Onde a promessa de uma sociedade livre e igualitária vai sendo substituída por um regime opressivo e totalitário, onde a verdade é ignorada e a história reescrita. Onde a liberdade individual é sacrificada em nome de uma suposta causa maior. Este é o mundo retratado por George Orwell em sua obra A Revolução dos Bichos. Nesse livro, os animais de uma fazenda resolvem se rebelar contra o domínio humano, criam sua própria sociedade baseada em um tal de animalismo. A intenção era criar o paraíso na Terra. Orwell usa dessa grande metáfora para mostrar que o que começou como uma revolução logo se tornou muito mais opressor do que o regime anterior, derrubado pelos revolucionários. Me acompanhe nessa investigação e vamos juntos entender, afinal, o que podemos aprender com a Revolução dos Bichos. Curta este vídeo porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e inscreva-se no canal, sempre teremos bons conteúdos por aqui. A Revolução dos Bichos é uma das grandes e raras obras da literatura que conseguem falar tanto com os leitores de seu tempo, como também com os leitores do futuro. Escrita por George Orwell e publicada em 1945, essa fábula moderna tem o nítido objetivo de criticar a União Soviética de Joseph Stalin. Assim como no livro 1984, sobre o qual nós já fizemos uma análise, Orwell trata de temas que permanecem relevantes em qualquer época e que nos permitem traçar paralelos surpreendentes entre a realidade e a metáfora retratada na história. O autor do nosso livro era um socialista desiludido quando escreveu A Revolução dos Bichos. Ele viajou para a Espanha em 1936 para cobrir a Guerra Civil Espanhola como jornalista. Orwell logo se juntou às milícias do Partido Operário de Unificação Marxista, que estava lutando contra o exército de Francisco Franco. Orwell testemunhou em primeira mão as tensões e conflitos dentro do movimento socialista e viu a repressão violenta que o Partido Comunista Espanhol, apoiado pela União Soviética de Stalin, exercia contra todos os outros movimentos socialistas. Foi durante esse conflito que Orwell percebeu que os ideais socialistas podiam ser corrompidos e usados para justificar a opressão e a violência. Essa experiência o levou a se tornar cada vez mais crítico de Joseph Stalin e do totalitarismo em geral. Apesar de sua desilusão, Orwell permaneceu comprometido com os ideais socialistas democráticos, ainda acreditando ser possível uma forma de socialismo que enfatizava a liberdade individual, a democracia e a justiça social. Para ele, o socialismo era o meio de se criar uma sociedade mais igualitária e justa, mesmo que existissem evidências do perigo desse sistema levar a um regime totalitário. Essa tensão entre os ideais socialistas e a realidade do totalitarismo que se instaurou em diversos países durante o século XX é o tema central em suas obras mais famosas, incluindo A Revolução dos Bichos. Vamos agora conhecer os personagens dessa obra. Quem idealiza a revolução é o Porco Major, representando tanto Karl Marx como também Lenin. Ele convoca os bichos da Granja Solar para uma revolução.
Queriam expulsar o humano que era dono da fazenda, o Sr. Jones. Aqui vemos uma figura do imperador da Rússia, o czar Nicolau II. Com a morte de Major e o sucesso da Revolução, 2 outros porcos assumem o poder. Napoleão, representando Stalin, e Bola de Neve, representando Trotsky. Desse ponto em diante, a história do livro passa a seguir o roteiro dos eventos históricos que ocorreram na União Soviética. Napoleão derruba Bola de Neve do poder e começa a deturpar as leis e os ideais da Revolução. Todos os outros animais da fazenda passam a ser oprimidos pelos cães de Napoleão, que representam a polícia secreta do governo de Stalin. Orwell escreveu A Revolução dos Bichos tanto como um ataque ao stalinismo, como também uma defesa dos ideais socialistas, além de defender a figura de Leon Trotsky. Sendo uma alegoria, a obra carrega simbolismo e significado em todos os detalhes da história. Por exemplo, a disputa entre Bola de Neve e Napoleão é nada mais nada menos do que a disputa que ocorreu entre Trotsky e Stalin, ambos disputando a liderança e o controle da União Soviética após a morte de Lenin, o mentor da Revolução Russa. Desde o início da história, fica clara a mensagem de que Bola de Neve era um líder muito melhor e verdadeiramente fiel aos ideais da Revolução, enquanto Napoleão buscava somente o poder. Mas, para não ser injusto nem anacrônico com as ideias que Orwell defendia, muitos outros socialistas do século XX acreditavam que Trotsky era um líder melhor do que Stalin e que, se ele tivesse vencido Stalin, a história do socialismo russo teria sido completamente diferente. Apesar disso, a realidade é que Trotsky era um homem tão cruel quanto Stalin, e você pode se aprofundar nesse tema assistindo ao original BP História do Comunismo, disponível na plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. O link para você se tornar membro está na descrição desse vídeo. Apesar da intenção de defender Trotsky por meio de seu retrato ficcional no porco Bola de Neve, Orwell também construiu diversos outros personagens interessantes, onde buscou estabelecer paralelos simbólicos com a realidade. Primeiramente, temos o cavalo Sansão, um animal de bom coração e uma força incomparável, extremamente trabalhador e, ao mesmo tempo, completamente cego pelas promessas de Napoleão. Ele trabalhou durante toda a sua vida e agora, já velho, aguardava ansiosamente a sua aposentadoria. Mas, diferentemente do que haviam prometido para ele, o pobre animal acabou sendo enviado para o abatedouro. Na metáfora da obra, Sansão é a representação do povo, das pessoas que trabalham e se dedicam durante toda a vida na espera de desfrutarem das lindas promessas que nunca se concretizam dentro de um sistema socialista. Do mesmo modo que Sansão é enganado, usado e depois descartado por Napoleão, um povo também pode sofrer nas mãos de um líder político ao acreditar cegamente em suas promessas. Outro personagem que enriquece o enredo da Revolução dos Bichos e expressa o drama do próprio autor com a história é o burro Benjamin. Benjamin é um dos poucos da fazenda que aprendeu a ler. Apesar de sua habilidade, ele se comporta de maneira neutra, não tomando posição diante de conflitos, sequer a favor de si mesmo. Benjamin era inteligente e percebia a maldade dos porcos, mas sua atitude imparcial permitiu que Napoleão e os outros porcos governassem de maneira tirânica os outros animais da fazenda. Benjamin era também o melhor amigo de Sansão e talvez o único capaz de evitar o cruel destino do cavalo, mas sua atitude tolerante com o mal fez com que ele deixasse seu melhor amigo morrer. George Orwell personificou em Benjamin sua desilusão e insegurança em relação às suas crenças socialistas. Benjamin representa o debate moral que o autor carregava dentro de si. Por que os ideais de uma revolução são deturpados? Orwell busca argumentar que os ideais e justificativas para uma revolução socialista são válidos e nobres, mas podem ser traídos
como no caso da União Soviética de Stalin. Ou seja, na história, a Revolução dos Bichos foi justa e bem-sucedida, mas o regime instaurado pelo Porco Napoleão corrompeu e deturpou tudo pelo que os animais da fazenda lutaram, substituindo uma tirania humana por uma tirania suína. A traição dos ideais revolucionários é expressa no modo como Napoleão modificou os mandamentos do animalismo. Antes, as regras haviam sido idealizadas da seguinte forma: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Todos os mandamentos do animalismo podem ser resumidos assim: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Com o decorrer da história, Napoleão e os outros porcos começam a desenvolver uma série de comportamentos cada vez mais parecidos com os dos humanos, como, por exemplo, morar na casa do Sr. Jones, dormir nas camas da casa e beber bebidas alcoólicas. Para justificar sua mudança de postura, eles fazem uma série de modificações nos mandamentos do animalismo. Primeiro, abolindo as 3 primeiras regras. Depois, adicionando certos elementos a cada uma das regras seguintes, como: nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Nenhum animal beberá álcool em excesso. Nenhum animal matará outro animal sem motivo. E por fim, todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Desse modo, o resumo de todos os mandamentos do animalismo passou a ser 4 pernas bom, 2 pernas melhor. Para Orwell, assim como os ideais do porco major foram distorcidos por Napoleão, as ideias de Marx e de Lenin também foram distorcidas por Stalin. O animalismo deveria ter sido aplicado de maneira idêntica ao modo como foi idealizado. Mas existe um abismo de diferença entre o mundo das ideias e o mundo real. Não é porque um ideal soa muito bom nas páginas de um livro que ele vai funcionar na prática. A conclusão da alegoria de Orwell se limita a apontar um culpado para a falha do socialismo: Joseph Stalin. Ou seja, os erros e atrocidades que ocorreram tanto na história ficcional do livro como na história real da União Soviética são, para o autor, fruto de líderes que corromperam os nobres ideais de suas revoluções. De fato, líderes corruptos corrompem bons ideais. Mas quem pode provar que o socialismo é um bom ideal? Orwell, como muitos de seu tempo, queria acreditar que o socialismo era um sistema justo, que promoveria um mundo melhor e mais igualitário para todos. Por esse motivo, apesar de diagnosticar muito bem os problemas do socialismo, o autor não foi capaz de compreender que esse sistema não funciona, como a história nos mostra, independentemente de quem estiver no poder. No livro, os animais da fazenda acreditaram que sua revolução tinha terminado com a expulsão do Sr. Jones. Eles eram ingênuos demais para perceber que toda revolução sempre tem uma data de início, mas nunca uma data de conclusão. Orwell demonstra compreender bem o espírito revolucionário ao demonstrar a instabilidade inaugurada após a Revolução dos Bichos na Fazenda. Após a queda do Sr. Jones, qualquer um que assumisse seu cargo estaria sujeito a ser derrubado do poder. Não há legitimidade que sustente uma posição roubada de alguém. Por esse motivo, Bola de Neve foi traído por Napoleão. E se Napoleão não tivesse instituído um regime totalitário e opressor na Fazenda, ele seria o próximo a perder o poder. A Revolução continuou à medida que os mandamentos do animalismo eram modificados. À medida que os porcos estabeleciam relações com os donos de outras fazendas, e continuaria, mesmo depois que Napoleão morresse e outro animal assumisse sua posição. Assim foi com a Revolução Russa, e assim é, como a história comprova, em qualquer revolução. As mudanças e deturpações dos ideais originais
são parte do processo revolucionário e não algo inesperado. Mas aqui entra uma questão. Por que um povo tolera seus novos opressores? Por que aqueles que se revoltaram contra o antigo regime e fizeram uma revolução não se rebelam contra o novo regime que os oprime? A resposta se divide em duas partes, ambas amargas. Em primeiro lugar, porque o povo não é o verdadeiro protagonista de sua revolução. Trabalhadores, jovens e cidadãos de uma nação tornam-se apenas uma massa de manobra utilizada para tomar o poder. Uma ferramenta útil, porém descartável, para atingir os objetivos particulares de um grupo. No caso da Rússia, os orquestradores da revolução foram os socialistas do partido bolchevique. No caso da Granja Solar, foram os porcos. Segundo, porque o povo não tem mais os meios para se revoltar. A opressão do Estado, a propaganda política e a doutrinação ideológica passam a assumir um caráter vital na pacificação social. Na história de A Revolução dos Bichos, os animais da fazenda são incumbidos por Napoleão de construir um moinho. Se de um lado, os cães de Napoleão impõem essa tarefa pela força, do outro existe também a promessa de que o moinho inauguraria o paraíso na fazenda. I'll make your decisions. Let me show you my plan for animal farm. Napoleão alegava que essa construção reduziria a carga de trabalho dos animais e proporcionaria eletricidade para a fazenda. A construção do moinho enfrentou vários contratempos, incluindo a suposta sabotagem de Bola de Neve, que havia sido exilado por Napoleão. Apesar dos desafios e do trabalho árduo, o moinho é destruído várias vezes, seja por tempestades ou por ataques dos donos das fazendas vizinhas. Cada vez que a construção é destruída, Napoleão insiste que ela seja reconstruída, exigindo mais trabalho e sacrifícios dos animais. Essa construção interminável exemplifica a exploração, a propaganda e a doutrinação que Napoleão usa para manipular todos os animais da fazenda. Loyal followers. On farms owned and operated by pigs, there is order and discipline. This will encourage you to make your lower animals work even harder and eat even less. No final do livro, o moinho inacabado serve como símbolo para a utopia comunista. Uma promessa que continua a ser vendida para todos, mas que, independentemente do líder que esteja no poder, jamais se tornará realidade. Aproveite para assistir aqui em nosso canal a análise do livro 1984, outro clássico de George Orwell, que citamos neste programa, e há também um episódio sobre a obra O Processo, de Franz Kafka, cujo enredo distópico também se confunde com a realidade de algumas sociedades. Até a próxima. Eu queria mostrar como é que tá o trabalho. Ah, queria? É? Queria, Mostra aí. A nossa firma sempre se orgulhou do nosso processo de acompanhamento. Não importa a hora do dia, onde você esteja, sempre haverá um dos nossos representantes pronto a atender a todas as suas necessidades. Filho, quer ir na igreja comigo? Ver a missa? Não, mãe, obrigado. Vou ficar em casa. Essa velha tá tentando arrastar ele pro curral pra aquela Argentina medíocre. O seu trabalho é de figurinista, contra-regra, diretor de cena, o diabo. Ou qualquer coisa que te permita perverter o que foi escrito. Quem é você? Eu sou o que a sua mente quiser que eu seja. A gente tem que se manter ocupado, filho. Cabeça vazia, oficina do diabo.